Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos, mais uma vez aqui dando início a mais um conteúdo, um dos últimos, desse ano letivo, que a gente já está terminando. E depois desse conteúdo nós vamos ver só a parte de probabilidade e aí vocês finalizam por completo o conteúdo desse ano, né? E o conteúdo que nós vamos ver hoje é binômio de Newton, que tem tudo a ver, por mais que não pareça, tem tudo a ver com o conteúdo de análise combinatória, tá certo? Antes da gente começar, eu vou só trocar aqui a caneta, pronto. Então vamos lá. Nós vamos usar aqui alguns dos princípios, alguns dos conceitos que a gente aprendeu lá em análise combinatória. Deixa eu só trocar essa caneta aqui que não vai ajudar não, certo? Deixa eu só trocar aqui, viu? Vou pegar o amarelinho, né? E aí, ok, pronto. Alguns dos conceitos mais usados lá na análise combinatória, como por exemplo o próprio conceito de combinação, que a gente usou muito lá em combinatória, né? Para resolver questões das mais diversas. Esse conceito de combinação vai nos ajudar no desenvolvimento de determinados termos binomiais, como por exemplo, x mais a elevado a zero, x mais a elevado a 1, x mais a elevado a 2, x mais a elevado a 3 e assim sucessivamente, certo? Vamos começar desenvolvendo esses três primeiros. Quem seria x mais a elevado a zero? X mais a elevado a zero, independente de quem seja x mais a, nós temos uma potência de expoente zero. Toda potência, independentemente da base, cujo expoente é zero, o resultado dessa potência será 1, não é isso? Então x mais a elevado a zero é igual a 1, independente de quem seja x mais a, pois todo número elevado a zero é 1. X mais a elevado a 1, né? Isso daqui vai ser, todo número elevado a 1 é ele próprio. Então x mais a elevado a 1 vai ser o próprio x mais a, né? X mais a elevado a 2, aqui a gente usa o que a gente chama lá de produto notável. Não sei se vocês lembram, né, dos produtos notáveis. Deixa eu só ver aqui, trocar a caneta. Por exemplo, os produtos notáveis, quando a gente tinha x mais a ao quadrado. Como é que a gente fazia? Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Lembram disso, né? Uma outra possibilidade da gente fazer x mais a ao quadrado, x mais a ao quadrado é x mais a vezes x mais a. Então, nesse caso, a gente faz x mais a vezes x mais a, que é quem? Primeiro x vai multiplicar todo mundo. X vezes x, x vezes a. X vezes x é x quadrado. X vezes a é ax. Aí o a vai multiplicar todo mundo. A vezes x é ax e a vezes a é ao quadrado. Então aqui vai ficar x quadrado mais 2ax mais a ao quadrado. Certo? Dá na mesma fazer ou de um jeito ou de outro. Ok? Só que aí no caso, quando a gente tiver, como nesse terceiro exemplo, x mais a ao cubo, né? Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o resultado de x mais a ao quadrado e multiplicar por x mais a, né? Por quê? Pelo seguinte, acho que vocês lembram que 3 ao cubo, por exemplo, é 3 vezes 3 vezes 3, né? Ou a gente pode escrever isso também como sendo 3 ao quadrado vezes 3. Como a gente sabe, 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 3, 27. Beleza? Isso é uma das formas de resolver, por exemplo, uma potência dessa cúbica, tá? Então, se eu tenho
x mais a ao cubo, isso pode ser escrito como sendo x mais a ao quadrado vezes x mais a, né? X mais a. Só que quem é x mais a ao quadrado? X mais a ao quadrado é x quadrado mais 2ax mais a ao quadrado vezes quem? X mais a. Ok? E aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar esses termos. X vai multiplicar x quadrado, x vai multiplicar 2ax, x vai multiplicar ao quadrado. Então vamos fazer aqui. X quadrado vezes x é x ao cubo. X vezes 2ax vai ficar 2a, x vezes x que é x quadrado. A vezes, ou x vezes a ao quadrado é a ao quadrado x. Aí o a vai multiplicar todo mundo do mesmo jeito. Ok? A vezes x quadrado. Opa. Deixa eu só apagar aqui que deu errado aqui. Aqui é a ao quadrado x. Ok? Aí vamos lá. A vezes x quadrado vai ficar ax quadrado. Né? A vezes 2ax vai ficar 2a ao quadrado x. E a vezes a ao quadrado fica a ao cubo. Somando os termos semelhantes, quem tem x ao cubo é só x ao cubo. Quem tem x ao quadrado é 2ax quadrado com ax quadrado. 2a mais a dá 3ax quadrado. Quem tem só x é 2a quadrado e a ao quadrado. 2a ao quadrado mais a ao quadrado dá 3a ao quadrado x mais a ao cubo. O que a gente tem aqui? Aí você vai olhar para minha cara e dizer, professor, isso aí isso é muito complicado. E você tem razão. Fazer esse tipo de conta aqui vai dar um trabalho infeliz, certo? E assim, a gente não está nem nas piores potências. Se tu tivesse que fazer x mais a elevado a 10, né? Isso daí seria muito, mas muito pior do que esse que a gente acabou de fazer, né? Aí você me lança uma pergunta, né? É natural fazer essa pergunta. Professor, não tem um jeito mais fácil de fazer isso não? E tem. É isso que nós vamos ver aqui, né? Lembra do termo que a gente respondeu agora há pouco? Opa. O termo que a gente... Cadê? Aqui. O termo que a gente respondeu agora há pouco. X mais a ao cubo. Nós encontramos o valor dele, que é x ao cubo mais 3x quadrado a mais 3x ao quadrado mais a ao cubo, né? Aí vamos lá, eu quero que você perceba o seguinte. Quem é o coeficiente de x ao cubo? É 1, né? Quando não tem ninguém, subtende-se que é 1. Você vai concordar comigo que uma combinação de 3 tomada em 0 é 1, né? Lembra de combinação? É 3 fatorial sobre 0 fatorial sobre 3 menos 0 fatorial, não é isso? Que vai ficar 3 fatorial. 0 fatorial é 1. 3 menos 0 é 3 fatorial. Corta, corta. Em cima vai ficar 1 sobre 1, que é 1. Certo? Então, 1 nós podemos escrever como sendo uma combinação de 3 tomada em 0. Vamos para o próximo coeficiente. Quem é o coeficiente de ax quadrado? É 3, né? 3 a gente pode escrever como sendo uma combinação de 3 tomados em 1, que é 3 fatorial sobre 1 fatorial e 3 menos 1 fatorial. Isso é 3 vezes 2 fatorial, embaixo fica 2 fatorial e 1 fatorial é 1. Corta, 3 dividido por 1, 3. Eu não vou fazer todas as contas, porque senão a gente vai perder tempo aqui, tá? Mas eu fiz as duas primeiras para mostrar que dá para a gente fazer isso, certo? Escrever os coeficientes de um binômio, né, como sendo combinação entre dois números específicos, né? Que eu vou já explicar de onde vem esses dois números, né? Aí vamos seguindo. O coeficiente de a ao quadrado de x é 3, que também pode ser escrito como sendo uma combinação de 3 tomados 2 a 2.
E o coeficiente de A ao cubo é 1, que pode ser escrito como sendo uma combinação de 3 em 3. Certo? Se você fizer as contas das combinações, aí você vai chegar. Você vai verificar que isso é verdade, tá? Como eu fiz no 1 e no 2. Dessa forma, eu repeti o slide aqui. Dessa forma, o que que acontece? Perceba que nós podemos escrever x mais a ao cubo como sendo dessa forma aqui. X ao cubo, ax quadrado, a ao quadrado x, a ao cubo. E os números, eles podem ser escritos como combinação deles. Aí você pode olhar para mim e dizer assim, Lucas, mas do jeito que você está fazendo aí, está ficando mais complicado. Porque os números era a parte fácil de entender, né? Geralmente se tem essa falsa concepção. Os números era a parte fácil de entender. Eu não estava conseguindo entender essas multiplicações entre essas letras. Calma, jovem gafanhoto. Você vai perceber que aqui a gente vai ter um padrão. Que padrão? Perceba que aqui eu tenho uma combinação de 3 em 0, não é verdade? E o expoente do x é um 3, que é o mesmo número que está aqui em cima. E aí perceba que termo a termo, aqui é o primeiro termo, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, aqui é o quarto, certo? Termo a termo, o expoente de x ele vai diminuindo. Que o expoente era 3, que o expoente é 2, aqui o expoente é 1, né? Quando não tem ninguém subtende que é 1. E aqui, como o x não aparece, o expoente dele é 0. E aí perceba que o que é que acontece com os números que estão embaixo na combinação. Eles começam necessariamente em 0 e vão aumentando para 1, 2, 3, até igualar o de cima com o de baixo. E perceba que o A que não existia, ele foi aparecendo no segundo termo, com expoente 1, expoente 2, expoente 3. Ou seja, como é que você vai resolver um binômio desse? Você vai escrever o primeiro termo, o número de cima vai ser necessariamente o valor do expoente, 3, né, no caso aqui. O número de baixo da combinação vai ser 0, e você vai começar com esse termo elevado a esse daqui. E aí você vai diminuindo o expoente dele, aumentando do outro e aumentando o número aqui de baixo. E aí você tem o que nós chamamos de teorema binomial. O desenvolvimento de x mais a elevado a n para n sendo um número natural e x e a sendo números reais é dado por meio dessa expressão aqui. X mais a elevado a n é igual a n tomado em 0, xn, n tomado em 1a, x elevado a n menos 1. Perceba que o x vai diminuindo, ó, n menos 2, 1 até sumir. E o a que não existia vai aparecendo a ao quadrado, a ao cubo, a quarta, a quinta, até chegar em a elevado a n. Lucas, ainda não entendi. Como é que eu vou, por exemplo, desenvolver essa primeira questão aí? Nós vamos fazer ela agora. Certo? Então, pensa comigo o seguinte. Tu tem 3x² mais a. Certo? 3x² mais a elevado a quarto. Ok? E aí, o que é que você vai fazer nesse tipo de caso? Você vai... Quem é o expoente? O expoente é 4. Então, o primeiro termo vai ser uma combinação de 4 em 0. Certo? Você já começa por aí. O número de cima é esse daqui, embaixo começa em 0. Você vai começar com esse primeiro termo elevado a 4. Certo? 3x² elevado a 4. Vezes o segundo termo elevado a 0. Ok? Mais, aí você vai fazer 4, 1. Beleza? Aí esse 3x² estava elevado a 4, agora vai ficar elevado a 3. E o a, que era 0, vai para 1. Ou seja, você diminui 1 no primeiro e aumenta 1 no segundo. Certo? Aí vai ficar 4, 2. O 3x² estava elevado a terceira, vai ficar elevado ao quadrado. E o a que estava elevado a 1 vai ficar elevado a 2. E por último, você vai escrever, cadê? Aqui. 4 tomado 3 a 3. Por último não, ainda tem outro, né? 3x ao quadrado. O 3x ao quadrado está elevado a 2, agora vai ficar elevado a 1.
E o a que estava ao quadrado vai ficar ao cubo. E agora 4 em 4, a combinação. 3x² que estava elevado a 1 vai ficar elevado a 0. Vezes a elevado a 4. E aí a gente terminou o nosso binômio de escrever ele, né? Agora a gente vai resolver. Então perceba que a gente sempre começa. O número de cima vai ser o valor do expoente. O de baixo começa em 0. O primeiro termo fica elevado a 4. E o segundo termo é elevado a 0. Você vai aumentando o número de baixo. Vai aumentando o expoente do segundo termo. E vai diminuindo o expoente do primeiro. E aí até na combinação esses números se igualarem, você desenvolveu todo o binômio. Agora vamos calcular. Galera, observação. Combinação de qualquer número que seja e 0 será sempre 1. Uma combinação entre qualquer número e ele mesmo também sempre será 1. Então eu já sei que isso aqui vai me dar 1. Isso aqui também vai me dar 1. Então aqui eu vai ficar 1 vezes. Estou resolvendo daqui, certo? Isso daqui. 3/4. Isso me dá 81. Ok? X² elevado a 4. A gente multiplica os expoentes. 2 vezes 4, 8. Então fica x⁸. E a elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Ok? Mais. Combinação de 4 em 1 é 4. Vocês podem conferir fazendo a continha da combinação, tá? 3 ao cubo, 27. X², a terceira, a gente multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Opa! Vezes a elevado a 1, que é o próprio a. Combinação de 4 em 2. Isso vai dar 12 por 2, 6. Certo? Você pode conferir mais uma vez, como eu costumo dizer, fazendo a conta. Aqui é para a gente ganhar tempo, tá bom? 3² é 9. E x², você faz 2 vezes 2, 4 vezes a². E vamos seguindo. Combinação de 4 em 3 é o próprio 4. 3x² elevado a 1 é ele mesmo, 3x². E a ao cubo é a ao cubo. Mais, todo número elevado a 0 é 1, então aqui vai ficar 1. Eu vou botar aqui, 1 vezes a elevado a 4. Ok? Porque aqui é 1 e aqui é a². Então vai ficar 1 vezes a², certo? Agora vamos fazer essas continhas aqui, né? 1 vezes 81 vezes 1 é 81, x⁸. 4 vezes 27 dá 108. 108, x⁸. 6 vezes 9 dá 54. x⁴ a². 4 vezes 3 é 12, x² ao cubo. 1 vezes a², a². Tá aí o nosso resultado. Tá certo? Então é assim que a gente faz um desenvolvimento binomial. Beleza? Bom, feito isso, agora a gente vai calcular o desenvolvimento binomial desse segundo termo aqui, tá bom? Eu vou só apagar esse primeiro, senão vai ficar muita coisa aqui escrita e pode acabar travando e tal. Então, vou apagar aqui para a gente fazer a letra B. Ok? A letra B é até mais fácil, porque a potência é cúbica, é até menor de fazer a conta, né? Perceba que fazendo por essa formulazinha é mais fácil do que se você fosse pegar 3x² vezes a vezes 3x² mais a vezes 3x² mais a vezes 3x² mais a. Aí, meu amigo, não tem quem faça não, desse jeito não. Então a melhor alternativa é utilizar o teorema binomial, certo? Agora nós vamos fazer x mais 3b ao cubo.
Como é que a gente faz? Começa com combinação de 3, 0, né? Vezes o primeiro elevado a 3 e o segundo elevado a 0. Mais 3, 1, vezes x tá ao cubo, diminui para o quadrado. E 3b fica elevado a 1. Aqui fica 3, 2, vezes x elevado a 1, vezes 3b ao quadrado, mais 3, 3, x elevado a 0, vezes 3b ao cubo. Ok? Agora vamos fazer as contas. Perceba que o padrão é esse. Não muda muita coisa não. O x foi diminuindo, cubo, quadrado, 1, 0. O 3b foi aumentando, 0, 1, 2, 3. O de baixo da combinação ele também foi aumentando junto com o 3b. 0, 1, 2, 3. Certo? Esse é o padrão de resolução. E aí vamos lá. Combinação de 3 em 0 vai ser... Opa, vacila, hein? Vai ser 1. Combinação de todo número com 1. De todo número com 0 é 1. Vezes x ao cubo. Todo número elevado a 0 aqui também vai dar 1. Certo? Deixa eu só ajeitar isso aqui. Esse 3 vezes isso aqui é 1. Mais. Combinação de 3 com 1 é 3. Vezes x quadrado. 3b elevado a 1 é 3b. Combinação de 3 com 2 também é 3. X elevado a 1 é x. 3b ao quadrado é 3 ao quadrado, 9. B ao quadrado. Mais. Combinação de 3 com 3, 1. X elevado a 0, 1. 3b ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. B ao cubo. E aí, para a gente finalizar, 1 vezes 1 vezes x ao cubo fica x ao cubo. 3 vezes 3, 9bx quadrado. 3 vezes 9, 27b quadrado x, mais 1 vezes 1 vezes 27 fica 27b ao cubo. Eis o nosso binômio, tá bom? Bom, gente, é isso. Nossa aula é isso. Vou deixar já a lista de exercícios para que vocês possam ir resolvendo sobre esse assunto. Próxima aula a gente dá continuidade ao binômio de Newton falando sobre outro elemento chamado triângulo de Pascal, tá? E falamos do termo geral também, que vai ajudar vocês na questão do triângulo de Pascal. E é isso. Dúvidas? Bota aí nos comentários e na próxima aula, no momento propício, a gente tira elas, beleza? Abraço, tchau, tchau, bons estudos.